Escola Bíblica, e nesta aula nós já estamos indo para a lição de número 12. Estamos praticamente na reta final aí dos nossos estudos bíblicos, que neste trimestre nós estudamos a respeito de algumas respostas à nossa fé, a fé que nós temos. E na lição anterior, na lição de número 11, nós respondemos ou estudamos a respeito do tema vida após a morte? Será que isso existe? Então nós estudamos isso na aula anterior. Se você não acompanhou, convido você a acompanhar. Também já convido você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso ainda não seja inscrito. Também dar like nesta aula e compartilhar para que outras pessoas possam, da mesma forma que você, estudar conosco as Escrituras. Então vamos para as questões da aula anterior. A aula anterior nós deixamos aí algumas questões para que você refletisse durante a semana. E a primeira questão é a seguinte: qual é a certeza mais profunda da humanidade? O que de fato vai acontecer com todo ser humano? Resposta: a morte é uma das certezas mais profundas da humanidade. Segunda, como Meyer Perman define a morte? É um teólogo aí renomado em nossa denominação, e ele fala o seguinte: ele a define como sendo a separação da alma e do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Nós vimos isso. Terceira pergunta: a vida acaba com a morte física? Ela não acaba com a morte física. Resposta: antes, deságua em uma nova realidade, sendo que agora é eterna. Quinta, a Bíblia fala a respeito de purgatório? Existe isso? A resposta é categórica: não. A Bíblia afirma que depois da morte segue-se o juízo. Não há um purgatório, não há um local onde você fique extirpando ou purgando os pecados, né? E quinta e última pergunta, é uma resposta pessoal, espero que você tenha refletido também. Pergunta o seguinte: você já decidiu onde vai passar a sua eternidade? Espero que você tenha de fato pensado nisso. Aonde que você irá passar a sua eternidade? Então vamos lá. A lição de hoje é uma lição bastante interessante. Ela irá responder a seguinte pergunta, ou trazer algumas respostas sobre céu e inferno, a realidade desses dois ambientes, desses dois lugares. Então, espero que você acompanhe conosco e possa ser abençoado e ser cheio do Espírito Santo, sabendo que o seu local e o seu local definitivo de morada e de ida é o céu. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é céu e inferno? É uma pergunta. Então a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico, o nosso texto áureo está em João capítulo 14 e no versículo 2, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14 e versículo 2. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, do 1 até o 7. Então vamos ler agora. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus respondendo-lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém, é injustamente colocado no inferno. E também injustamente ninguém vai para o céu. Então, há um destino que a humanidade ela vai findar neles, ou vai passar a eternidade neles, né? Não findar, porque nesse contexto não há fim.
ou o ser humano vai para o céu, ou o ser humano irá para o inferno. Só que tudo isso, para que isso aconteça, há um julgamento. Não é injustamente que o ser humano vai ser lançado no inferno. O ser humano, ele não foi criado, definitivamente o ser humano, a criação linda de Deus e amada de Deus, ela não foi criada para ir para o inferno. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que é vontade de Deus que toda a carne seja salva. Só que os seres humanos, eles têm vontade própria e eles decidem o que eles querem. Você jovem, você adolescente, você tem vontade própria. Você decide aquilo que você quer. Você decide onde vai passar, por exemplo, a sua eternidade, onde você vai viver eternamente. Muitos trocam essa eternidade por um momento, por prazeres momentâneos, por pecadinhos que acontecem aqui, que acontecem ali, por coisas ocultas que fazem, inclusive escondido dos pais. E tudo isso pode estar garantindo para você uma vida de tormento eterno, coisa que não é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus te chamou, Jesus te quer na casa dele, servindo a ele, para que você na eternidade esteja sempre, sempre, sempre com ele, com Jesus. Então, a realidade de céu e de inferno é muito simples. O céu existe, o inferno existe. Nós já estudamos isso em outras aulas. Então vamos lá. O céu, ele é o destino de quem é salvo. O céu é destino do justo. Mas o que é o céu, né? Estamos falando de céu, inferno. Então, mas o que é o céu? Então vamos lá. O céu é um lugar real, muito real, tanto quanto a terra. Jesus é a pessoa ideal para apresentar o céu, e ele próprio, ele falou a respeito do céu. Ele falou assim, ó: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele foi enfático ao dizer que eu desci do céu. Isso está aqui no livro de João, tá? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:3. Aliás, ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. Então vamos lá. Mas onde está o céu? O que é o céu? Onde que eu posso localizar, né, geograficamente o céu? Existe aí algumas definições que os judeus entendiam e nós iremos vê-las. Então, pelo menos há três céus para o entendimento judeu, e nós entendemos assim também. O primeiro é o céu que nós vemos, esse firmamento, né? O céu que nós vemos, onde os pássaros voam, onde os aviões estão aí voando, onde os drones, né? Hoje em dia está muito normal ter drones por aí, onde os drones estão. O segundo é o firmamento, onde habitam o sol, a lua, as estrelas, o espaço sideral propriamente dito, né? E o terceiro céu é a morada de Deus. Esse é interessante. Vamos ler aqui antes um pequeno texto que está em Jó, capítulo 35, versículo 11, que diz assim: que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábio que as aves do céu. Isso é uma pergunta? Então ele está aqui, em sua pergunta, ele está deixando implícito que existe um céu onde as aves habitam, ou seja, esse céu visível que nós acabamos de ler. O primeiro céu é o céu que nós vimos, é o céu onde os pássaros voam, onde eles estão. E tem o segundo céu também, que é o céu cósmico, né? O céu das estrelas, onde estão os planetas e tudo mais. Podemos ter uma referência desse céu em Gênesis capítulo 1, versículo 8, que diz assim: ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia, quando Deus estava criando tudo. Então, o firmamento é essa parte onde as estrelas e o sol estão, que Deus chamou de firmamento quando os criou. E o terceiro céu é a morada de Deus, é onde o nosso Deus, o nosso Pai Santo está. Então, vamos ler aqui alguns textos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, fala assim: conheço o homem em Cristo. Isso Paulo falando dele próprio, né? Isso aí depois você pode dar uma verificada.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando de um terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, ou inexplicáveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Pois ele espera a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então o terceiro céu ele é chamado desses nomes que nós acabamos de ler nesse trecho, que é resumindo, é chamado de terceiro céu, de paraíso, de casa de meu pai, de cidade santa, é o lugar onde nós habitaremos eternamente. Então é o local de gozo eterno, é o local de alegria eterna. Só que em contrapartida, nós temos também o local onde os injustos, Satanás e os demônios irão, que é o local de tormento, que é o inferno. E esse local de tormento, ele é um local de muito sofrimento, de trevas, de maldição, de doenças, fome, sede, morte. Ele é todo o contrário do céu, porque ele é um local ruim, é um local que não foi feito para o ser humano. Só que o céu, ele é o contrário disso, e a oportunidade é aberta a todos aí para o céu. O céu ele é o contrário disso. Ele é o lugar de vida abundante, de alegria permanente, de serviço eterno a Deus, de adoração verdadeira, de beleza, de perfeição, de descanso, de recompensa. É uma glória indescritível o céu. A salvação no céu, ela está completa, pois não há mais chance de você perder a sua salvação. E esse é o destino final dos santos justos de Deus. Se você é um santo justo de Deus, alguém que faz a vontade de Deus, está aos pés do Senhor, o céu é o seu lugar, é o seu local. Só que também há o inferno, que é a morada dos ímpios. E não menos verdadeiro que o céu. O inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade inquestionável, porém assustadora. De acordo com as Escrituras, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, a fim de os castigar pela arrogância, pela prepotência e pelo pecado deles. Se nós olharmos aqui Mateus capítulo 25, versículo 41, fala assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é Jesus quando estiver julgando as pessoas que não estiveram com ele. Todos os seres humanos que durante a sua vida, todo ser, rejeitaram a Deus, esses camaradas serão lançados no inferno, longe da presença de Deus. E isso é assustador. Vamos ver aqui o que diz Mateus 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O inferno é um local terrível para os ímpios, para aqueles que vivem em pecado. É um local de tormento e sofrimento eterno. Portanto, você tem que fazer por hoje, por você, querer ir morar no céu. Segundo as Escrituras, não é segundo nenhum
estudioso, pastor ou pessoas do gênero. Mas é segundo as Escrituras, o destino final do ímpio é o inferno. E isso é algo terrível. Segundo Stanley Orton, ele dá uma definição. Lá, a fé, a esperança e o amor que sempre permaneceram para nós faltarão eternamente. Isso segundo Stanley Orton. Isso é uma realidade. Este lugar será inaugurado pelo anticristo e seu falso profeta. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Que diz assim: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Coisa terrível. Em seguida, por aqueles que foram condenados no julgamento das nações. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 25, 41 e 46, que diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E após isso também o diabo será lançado com seus demônios lá no inferno. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Apocalipse 20 e 10. Então, você percebeu, né? Você entendeu bem que o inferno será primeiramente inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, em seguida pelos que foram condenados no julgamento das nações, ou pelas pessoas que não foram arrebatadas e permaneceram vivos após a grande tribulação. Isso aí é assunto para as outras aulas no outro trimestre. E por fim será lançado o diabo e os seus demônios, ou seja, o inferno não é um local habitável, que as pessoas podem ir lá ou não. O inferno não é o reino de Satanás. Na verdade, o inferno vai ser a cadeia de Satanás, vai ser a prisão de Satanás. Não é um local que ele está lá reinando, e é o reinado dele, como é dito por aí. Que coisa terrível, né? Que coisa triste. É impossível negarmos céu e inferno. E mesmo que alguém negue, e de fato há pessoas que negam, isso não vai mudar coisa nenhuma, pois eles simplesmente existem. Você negar o céu e o inferno, alguém negar o céu e o inferno, é a mesma coisa de eu dizer que nesse copo não tem água. Independente, a água aqui, independente de você dizer, né, com a sua opinião, ou eu com a minha opinião, dizer que não tem água, vai continuar tendo água. A opinião não muda o fato. Ela pode mudar a sua cabeça, não o fato em si. Só que nós precisamos focar na recompensa do justo. O autor de Hebreus, ele nos revela que aqueles que se aproximarem de Deus devem acreditar que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão tem a ver com recompensa. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Paulo afirma, ele confirma esse pensamento ao ensinar sobre o tribunal de Cristo, onde os salvos serão arrebatados, serão julgados segundo suas obras para receber ou não galardão. Quer dizer, os salvos eles não vão participar do julgamento para a condenação, mas eles vão participar de um julgamento para receber recompensas. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 fala assim: por isso temos o propósito de lhes agradar, que estejamos no corpo, quer deixemos. 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras que praticaram por meio do seu corpo, que sejam boas, que sejam más. Romanos 14, 10. Portanto você, porque julgas o seu irmão, e porque desprezas o teu irmão,
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Ou seja, todos nós estaremos diante de Deus e de acordo com o que nós fizemos, seremos recompensados. Agora, o que eu faço não garante minha salvação, mas garante recompensas nos céus. Garante coisas que nós não compreendemos, porque a nossa mente humana é incapaz de compreender e de saber. Então, eu espero que você leve a sério esta questão de céu e inferno, que você tenha isso como algo muito sério em sua vida e que o caminho que você está seguindo, ele esteja te conduzindo para o céu. E se o caminho que você está seguindo está te conduzindo para o céu, você está caminhando com Cristo, com Jesus. Então, continue nesse caminho. Se por algum motivo você não esteja nesse caminho, eu te convido nesse instante a você entrar nesse caminho e ter uma vida agora que está caminhando e apontando para o céu. Você quer orar comigo? Vamos orar. Se você estiver fraco na fé, se o seu pezinho está aí tentando entrar nos caminhos que te conduz ao inferno e te distancia do céu, eu te convido nesta oração a você fazer uma reconciliação com o Pai. Faça uma reconciliação com o Criador. Ele tem interesse que você vá para o céu. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer te perder. Jesus não quer te perder. Então ore comigo, Pai Santo. Eu oro a Ti nesse instante, Pai. Pai amado, esta pessoa que está te buscando nesse instante, Pai, pedindo que o Senhor venha dar forças para ela, para que ela consiga continuar caminhando, meu Pai amado, rumo ao céu, caminhando contigo, apartada do pecado, do mal. Meu Deus, tenha piedade desta pessoa, Pai. Traz, meu Pai amado, fortaleza espiritual em sua vida. Dá vigor a esta pessoa, dá prazer pelas Escrituras, pela leitura da Tua Palavra, pela oração. Dá prazer a esta pessoa em estar em sua casa, em comungar com os irmãos a fé que temos em Ti. Jesus, aparta dessa pessoa tudo aquilo que desagrada a Ti, tudo aquilo que a tem distanciado de Ti. Retira dela, Jesus, e faça, meu Pai amado, um mover e uma transformação em sua vida, de forma que ela glorifique o Teu nome sempre. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa mais linda é caminharmos com Jesus para o céu. E para encerrarmos esta aula, vamos deixar aqui para sua reflexão durante a semana as 5 perguntas da nossa lição de hoje, para que você reflita e tente responder. Primeira, quantos tipos de céu os judeus acreditavam ter? Quais eram os céus que os judeus acreditavam? Segunda, o que você acredita que não haverá no céu? O que você acha que não tem no céu? Né? O que nós aprendemos que não existe no céu? Como comprovar a existência do inferno? 4. O inferno foi criado para os homens? Pergunta. 5. Podemos negar a existência do céu e do inferno? Há essa possibilidade? Eu acredito que não, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Fiquem todos com Cristo.